Bom, um vídeo sobre dicas de eletrostática, como é cobrado o tema de eletrostática no Enem. Bom, separei algumas dicas. A primeira é entender o comportamento das cargas, ou seja, né, é muito importante entender a parte teórica, não só a parte de calcular quantas cargas e tal. O Enem ele vai cobrar mais qualitativamente essas três coisas. Cargas de mesmo sinal se repelem, certo? Princípio básico. Cargas de sinais opostos se atraem e corpos neutros podem ser atraídos. Sim, certo? Tem muita gente que acaba esquecendo que os corpos neutros eles podem ser atraídos, né, por corpos carregados, que é por polarização, certo? Então muitas questões vão abordar de maneira meio implícita essa teoria, certo? Então é fundamental ter esse conceito na cabeça, certo? Por exemplo, um padrão do Enem, perguntas como por que um balão atrai papéis picados mesmo sendo papel neutro, certo? Igual a gente viu, né? Por polarização, a carga do balão acaba polarizando o papel, certo? Então, primeira dica é entender muito bem o comportamento das cargas. Segunda, diferenciar os processos de eletrização, certo? Esse é um dos temas que mais aparece nas questões, certo? Sempre a maioria falou em alguma questão de eletrostática, vai ter algum sobre isso, certo? Os processos de eletrização. Então é fundamental você saber diferenciar esses três processos: atrito, contato e indução, certo? Lembrando que o atrito, os corpos vão trocar elétrons, certo? Sempre lembrando que são elétrons e não os prótons, certo? Os elétrons que são trocados. No contato, é possível carregar outro corpo com a mesma carga, certo? Já no atrito, ficam carregados com sinais opostos. E no contato, mesma carga, certo? E na indução, o corpo neutro é carregado sem encostar, certo? Tendo uma reorganização de cargas mais o aterramento, certo? Então, super importante diferenciar os processos de eletrização. Sempre vai cair alguma questão perguntando algum desses processos, certo? Então tem que saber diferenciar para poder matar a questão na hora. Um padrão do Enem, igual eu falei na questão, eles vão perguntar qual processo está acontecendo numa situação cotidiana. E a maioria das vezes a gente vai ver depois uma outra dica que vai cobrar muito, que é situação cotidiana, certo? Então sempre ver, não estudar apenas os tipos de processos que tem, né, igual atrito, contato e indução, mas em tipos cotidianos que isso acontece, certo? Terceiro, é sobre a lei de Coulomb, certo? Fundamental saber a equação da lei de Coulomb, certo? Saber calcular, mas lembrar que no Enem não vai cobrar um cálculo longo, um cálculo muito complexo, certo? Vai cobrar mais o raciocínio. Então é muito importante você entender a equação de Coulomb, certo? Não apenas saber calcular, ele deu o Q1, ele deu a distância, pede a força ou vice-versa. É importante, mas é mais fundamental ainda você entender como é essa equação, certo? Então eu coloquei que a força ela vai ser proporcional ao Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado, certo? Módulos. Então vai ser proporcional. O que é ser proporcional? A gente tem que entender o que acontece se um muda alguma coisa, o que vai acontecer com a força e vice-versa, certo? Por exemplo, se a distância duplicar, certo? A distância está dividindo. Se a distância duplica, a força cai para um quarto, certo? Porque ela está ao quadrado, certo? Se uma carga triplica, né, uma das cargas triplica, a força também vai triplicar, certo? Então sempre entender essa proporcionalidade que ela tem. Se as cargas têm sinais opostos, vai ser uma força de atração, certo? Se for sinais iguais, vai ser de repulsão. Então sempre lembrando isso, entender a parte mais lógica da lei de Coulomb, certo? Um padrão do Enem, se a distância entre as esferas dobra, o que acontece com a força, certo? Então vai ter muitas questões também, perguntas diretas ou perguntas também implícitas, certo? Você vai estar falando que a distância dobrou, aí você já tem que ter na sua cabeça que a força vai diminuir, certo? E quando que ela diminui? Porque isso vai afetar depois, dependendo do que for pergunta, do que a pergunta perguntar, você já tem que ter essa informação guardada, certo? Quarto, campo elétrico, certo? É fundamental também ter a noção de campo elétrico. Temos umas 3 regras de ouro, como se diz assim, né? Se o campo sai, é porque é carga positiva, certo? O campo sempre vai sair de uma carga positiva e vai entrar em uma carga negativa, certo? As linhas de campo eu estou falando. E as linhas de campo nunca vão se cruzar, certo?
Falando sobre campo resultante, como é cobrado situações como duas cargas em linha, duas cargas simétricas e qual ponto tem campo nulo, certo? Então, fundamental também, como um padrão do Enem, vai perguntar questões em que ponto o campo elétrico se anula. Isso é fundamental saber também, que vai ser normalmente entre cargas de mesmo sinal, certo? Quinto, conceito de potencial elétrico. Mesma coisa também, entender a parte conceitual, a parte teórica, o raciocínio sobre as equações, certo? Por exemplo, numa carga positiva vai migrar naturalmente de maior para menor potencial, certo? Já uma carga negativa vai ser o oposto, ela vai migrar naturalmente do menor para o maior potencial. E dois pontos com a mesma carga têm o mesmo potencial, certo? Elas vão valer o mesmo potencial, sempre lembrando. No padrão de Enem, ele vai cobrar aplicações como para-raios, certo? Diferença de potencial, né? Migrar as cargas de maior para menor potencial e vice-versa, descargas atmosféricas, eletrização de nuvens. Então sempre vai cair mais como aplicações, certo? Tanto como cotidiano como aplicação conceitual, certo? Sempre lembrando também que são os elétrons que vão migrar, certo? Por exemplo, próton não se movimenta, sempre vai ser elétrons. Sexto, aplicações contextualizadas. O Enem quase sempre vai usar exemplos aplicados, certo? Igual eu falei, vai cair parte conceitual, teórica, mas a maioria vai ser parte cotidiana, certo? Por exemplo, eletricidade estática nas roupas, os para-raios, como eu falei, tintas eletrostáticas, fiação de redes elétricas e demais, certo? Então, sempre ver também, não só da parte conceitual, teórica, mas também como isso é aplicado, certo? No nosso cotidiano, o que a gente vê, certo? Como um padrão do Enem, vai ter perguntas sobre por que é importante neutralizar a carga, ou como funciona a atração do pó, e etc, certo? Pegadinhas, tomar muito cuidado com essas pegadinhas que são muito clássicas, certo? Por exemplo, igual eu fui falando, a parte do elétron, é o elétron que se movimenta, certo? Não o próton. Uma delas, corpo neutro não interage com carga elétrica. Isso é falso, totalmente falso, né? Então pode cair uma pegadinha assim dentro de um texto, né, numa pergunta, mas você tem que ter a compreensão que o corpo neutro ele pode se interagir com carga elétrica, certo? Igual a gente falou, pode ser por meio da polarização. Potencial nulo significa ausência de campo? Não, é falso. Mesmo tendo potencial nulo, pode haver campo, certo? Então é totalmente falso. E capacitor carregado perde energia imediatamente, também é falso. Ele vai armazenar a energia até o momento que ele vai precisar ser utilizado, certo? Algumas dessas pegadinhas. Agora um exercício do Enem. Por exemplo, trouxe uma aqui, uma tirinha, certo? Um gato ele encosta nas calças do homem, depois, né? Eu odeio eletricidade estática. Ficou tudo arrepiado, certo? Aí a pergunta, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha, certo? Uma eletrização, ou seja, ele, né, encostou aqui, ele se esfregou na calça do homem e ficou todo arrepiado. Então a gente já entende que é um tipo de eletrização, que processo, certo? De atrito, certo? Estou atritando aqui na calça, ele ficou todo arrepiado. E por que acontece isso? Vamos analisar as alternativas. Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Não houve troca de átomos, certo? Totalmente errado. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Não, porque não diminuiu o número de prótons, porque se tivesse diminuído, daria a entender que os prótons se movimentaram, certo? Foi trocado prótons, mas a gente sabe que não, certo? São sempre os elétrons que são trocados, então poderia aumentar ou diminuir o número de elétrons, não de prótons. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Também não criou nenhuma nova partícula. D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Sim, totalmente correto, certo? A gente viu esse processo de eletrização. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, certo? Então, alternativa D. Processo de atrito de eletrização.